Bom dia para todos, o nosso Namaskar, celebrando mais uma live, mais um dia, porque uma realização é sempre algo muito importante em nossa vida, porque muitos mecanismos são necessários para que cheguemos a isso aqui. E um dos elementos que me permitem chegar aqui é a possibilidade que eu tenho de me expor e vencer medos. Porque as pesquisas demonstram que o segundo maior medo da vida é o medo do palco. Primeiro da morte, claro. E o que é o palco? O palco é expormos-nos à nossa plateia interna, que é a plateia mais difícil. A de fora é fácil. Então, eu vou começar hoje fazendo uma live que já deveria ter sido feita. Hoje as pessoas nem comentam mais em início do ano. Mas eu decidi fazer essa live hoje porque para aproveitar esse momento onde não se fala mais. O Matheus Macedo, do canal da Vida Veda, ele trouxe uma pesquisa logo no início do ano, quando ele fez uma live sobre o Ano Novo. Ele disse que os projetos de Ano Novo duram, em média, 15 dias. E por que eles duram tão pouco? Eles duram tão pouco por questões nossas, questões internas. Primeiro, vamos localizar como são essas metas. Primeiro, o Ano Novo, ele tem em todas as tradições um simbolismo. Quer que esse Ano Novo aconteça no tempo que aconteceu o nosso Ano Novo, ou de outras tradições, como a tradição chinesa, que é em fevereiro, a tradição islamita, que é em maio ou junho, a tradição, algumas tradições indianas, que é em outro tempo. Inclusive os anos, eles são diferentes dessa contagem de tempo. Mas não importa a tradição, qualquer que seja a tradição, qualquer que seja o país, eles têm, o mundo todo tem esses ritos de passagem. E esses ritos de passagem, eles acontecem para que haja renovações. E essas renovações são marcadas por símbolos. Na nossa tradição, existem vários símbolos, como vestir branco, vestir até... A minha filha falou, esse ano eu até por acaso estou de azul também. Aí, esse ano é o ano do azul, pular onda, jogar flores no mar, comer romã. Então, todos esses simbolismos, eles são importantes, porque o nosso inconsciente, ele se relaciona com os símbolos, não só com as palavras. E principalmente com os símbolos. E cada povo vai ter sua tradição. Se a gente abrir o Google, vai encontrar diversas tradições, como quebrar pratos, como tem comer não sei quantas coisas num determinado momento. Então vocês vão encontrar esses símbolos, mas não importa o símbolo. O que importa é que esse símbolo vai fazer uma movimentação interna. Bem, mas o que acontece nos dias atuais? Nos dias atuais, todos os nossos ritos, todos os nossos símbolos foram apropriados por um sistema de lucro, por um sistema de ganho para grupos que hoje estão enriquecendo e que cada vez mais vai tomando os espaços daqueles que precisavam também ter um espaço. Aí, o que vem a acontecer? Todas as nossas festas foram apropriadas. Eu estive no norte do Brasil no ano retrasado e lá
eu vi que muitas daquelas festas regionais hoje são patrocinadas por grupos de bebidas, de cerveja. E eu estava lendo que esses grupos, eles tomam conta dessas festas que fazem parte da nossa tradição cultural. Cada país vai ter sua tradição, mas as nossas tradições hoje, elas estão infestadas e utilizadas para esses ganhos. Isso é um primeiro ponto. E eu também tive a oportunidade de ir a Pirenópolis na festa da Bandeira do Divino, né? E lá eu fiquei muito em choque, porque aquilo que era uma tradição, ela já não existe mais, é um arremedo. E é um arremedo em favor de grupos que vendem para os turistas, vendem para a própria população aquela festa como uma festa verdadeira. Isso é a primeira coisa. A outra coisa é que é comum em tempos de passagem, ritos de passagem, os pedidos. Bem, pedir, todos nós podemos pedir. Agora, a forma que vai alcançar isso, ou se vai alcançar, é que é uma outra história. Porque nós, na nossa tradição cristã, nós temos a ideia de que toda situação difícil em nossa vida, nós corremos para o colo do pai e da mãe. Então, normalmente uma criança é assim. O que uma criança pede? A criança vai pedir um brinquedo, a criança vai pedir, a criança normalmente pede o brinquedo e alguma coisa que lhe dê prazer. Ela vai botar a cartinha de Natal. Na cartinha de Natal, dificilmente uma criança pequena vai pedir que ela tenha um paz na sua família, a não ser em momentos muito difíceis. Mas normalmente ela vai pedir coisas materiais. Ela vai pedir um brinquedo, e a maioria é brinquedo. E mesmo que essa criança seja de um grupo social mais desfavorecido, ela também vai pedir bens materiais. Porque ela já mesmo nas famílias mais simples, ela já é nutrida de afeto, de cuidado do pai, da mãe, da família. Mas o que nós vamos observar? Que a gente cresce e continua do mesmo jeito. Quando chega no final do ano, o que nós vamos pedir? Algumas pessoas pedem, eu estou precisando de um relacionamento amoroso. Outros pedem que arranje um emprego. Outros pedem que resolva uma situação de suas vidas. Então, se a gente observar o mundo adulto, ele é mais ou menos parecido com o mundo infantil. Porque nós passamos uma vida dentro de uma tradição essa movida pela tradição religiosa judaico-cristã, onde precisamos sempre pedir. Por que pedir? Porque nós ainda não aprendemos que venha o que vier é interessante. Então, nós ainda não acessamos a nossa condição interna de que o que a vida nos dá é o melhor. E aí, quando essa condição interna chega, nós paramos de pedir. Nós paramos de pedir porque já compreendemos que bem, mal, alegria, dor, facilidade, dificuldade faz parte do caminho, faz parte da escola, faz parte dos ensinamentos.
E aí é muito comum nós compararmos uma invocação ocidental com uma invocação oriental. Uma invocação ocidental, ela sempre está permeada de pedidos de perdão, de liberação de culpas, de limpezas das nossas questões do passado. E uma coisa muito séria é que nós sempre nos sentimos culpados. Nos sentimos culpados, sempre, porque culpa é um ramo do medo. Já se você observa uma invocação oriental, ela vai ter uma outra conotação. Eu sempre tenho até na porta da minha casa, no espaço de yoga, uma invocação do professor Hermógenes, que ele sempre repetia, e está nos livros dele. Ele tem uma invocação que diz: eu entrego, confio, aceito e agradeço. Isso muda toda a história. O que a vida me dá é o que eu tenho que viver naquele momento, naquela situação. E eu vou entregar. Eu entrego, eu confio, aceito o que está sendo dado e agradeço. E isso muda toda a nossa história. Porque nós entramos com isso numa coisa muito especial, que faz parte das tradições budistas e outras tradições, a ausência de desejo. Até porque na nossa pequenez e na nossa falta de observação interna, do nosso não conhecimento, nós imprimimos para a nossa vida desejos finitos, desejos que não vão nutrir, desejos esses que, como se diz, têm pernas curtas. E aí, esse tempo de agora é um tempo onde as pessoas se mobilizam, todos nós, eu me incluo nisso, se mobilizam para propostas para o novo ano. E que propostas são essas? É necessário, nesse momento, que essas propostas tenham uma conotação interna e transformadora. Particularmente no ano passado, eu fiz uma proposta para mim. Eu fiz uma proposta de fazer os jejuns de Ekadashi, os 2 jejuns por mês. Isso foi uma proposta que eu fiz para mim. Porque essa proposta é uma proposta muito difícil. Poucas são as pessoas que ainda se propuseram a isso, porque poder todos têm. E aí, o que isso me trouxe? No dia que eu completei o 24º jejum, eu fiz um grande agradecimento. Mas o que é mais importante na história é o caminho. No dia que eu completei o 24º jejum, quase nada mudou. Mas o tempo que eu passei, o ano que eu passei fazendo jejum, me trouxe muitos ganhos. Trouxe um ganho de melhoria da minha saúde física, trouxe um ganho de uma compreensão melhor das situações que a vida me apresenta, trouxe um ganho de eu talhar os meus dias conforme os ditames da minha alma. O final da história é quase nada. Então, quando nós fazemos uma invocação, uma proposta na vida, eu não pedi saúde, eu pedi forças para eu fazer um jejum. E, consequentemente, um jejum
vai me trazer saúde ou não. Muitas vezes eu me lembro que o primeiro jejum que eu fiz no ano de 2024 foi uma coisa horrorosa. Tive dor de cabeça, passei mal, embora eu já fizesse jejum há anos. Mas nos anos anteriores, 23, 22, eu não fui tão correta. Eu não segui os caminhos de um jejum. Então, eu acumulei toxinas no meu corpo que no primeiro jejum elas saíram. E quando as toxinas do corpo saem, elas saem potentes. E essa é uma proposta que a gente pode fazer para um novo ciclo. Propostas internas, propostas de trabalho. Eu não pedi assim, eu quero ter saúde, eu quero ter paz, não, propostas de trabalhos internos. Porque esses trabalhos internos, eles vão mobilizar o nosso campo físico e psíquico. Então, isso é muito diferente do que se propõe. Até porque vocês vão ver muito propostas, pedidos, muitos pedidos. Eu quero que esse ano eu consiga um emprego. Eu quero que esse ano eu consiga um relacionamento. Eu quero ganhar mais dinheiro. Tudo bem. Nós merecemos tudo isso, mas na hora certa, no lugar certo e da forma correta. Até porque, pensem bem, eu sempre me pergunto isso, se hoje eu acordasse com bilhões, eu não saberia o que fazer agora. Aquela proposta, eu vou dar para alguém fazer isso, fazer aquilo. Provavelmente, isso perturbaria muito a minha mente, eu estou falando por mim. Mas eu quero bens materiais? Quero, porque eles são importantes para mim. Mas esses bens materiais, eles deverão vir a partir de um momento de fortalecimento interno. Por isso que quando eu quero realizar uma coisa nova, eu me proponho a um trabalho interno e ao longo do caminho eu vou observando o trajeto. E para isso, eu trouxe para vocês, para completar essa live de hoje, existe um livrinho que está aqui, Os Contos de Bidor, o Bardo. São contos da tradição nórdica. E tem um conto que particularmente eu leio muitas vezes e vou aqui passar para vocês. Não vou ler tudo, mas vou contar um pouco dessa história, que é uma história que vai muito nos fortalecer esse ano. Então, a fonte da sorte. No alto de um morro, em um jardim encantado, envolto por muitas flores, protegido por uma poderosa magia, pairava a fonte da sorte. E essa fonte da sorte era, vou dar uma puladinha, ela tinha um muro muito alto e portões de ferro, e essa fonte ficava no alto de uma montanha. Um dia do ano, esse portão era aberto. E quem alcançasse a fonte e se banhasse nela, teria toda a riqueza que pudesse e que quisesse, desde uma riqueza física, espiritual, psíquica. E nesse dia marcado, isso acontecia sempre, toda a população se colocava em torno desse muro e se amontoando em direção ao portão. Haviam 3 mulheres, que na época eram consideradas bruxas, assim como toda mulher hoje ainda é assim, que tem o poder interno, que busca a magia da vida, a criatividade, é considerada bruxa. E essas 3 bruxas
querendo alcançar bens que cada uma precisava. Uma delas estava muito doente, a outra estava com muitas dificuldades financeiras e a outra tinha perdido o marido que tanto amava. Então vocês já estão vendo aí que as 3 bruxas simbolizam os problemas que nós vivemos: saúde, dinheiro e relacionamento, que é aquilo que a maioria de nós pede e que a hora que tem fica feliz da vida. Bem, nesse dia apropriado, elas se prepararam e foram se esgueirando, se apertando e chegando perto do muro e depois do portão. Num certo momento, o muro rachou. E justamente na direção onde elas estavam. E elas foram arremessadas para a área da fonte. Nisso, a roupa de uma delas enrolou na armadura de um cavaleiro, que também era um cavaleiro que queria chegar à fonte, porque ele era um cavaleiro azarado, ninguém queria ele. Aí elas caíram, nisso a fenda se fecha e todo o povo que ficou de fora perdeu a chance de alcançar a fonte da sorte. E quando elas se viram lá dentro, com mais um cavaleiro, começaram a brigar entre elas. E já era difícil entrar. Mais difícil ainda porque só uma delas alcançaria a fonte da sorte. E ainda arrastaram aquele cavaleiro. Então, uma ficou acusando a outra, que foi a saia da outra que puxou. Aí, elas começaram a caminhar. Começaram a caminhar porque a fonte era no alto da montanha. No caminho aparece um verme gigante, tipo uma cobra gigante, que impede a passagem delas. Aí, o cavaleiro, que tinha uma armadura e uma espada, partiu para o verme. O verme simplesmente quebrou a espada do cavaleiro e não deixou que eles passassem. E aí, aquela que estava doente, chamava Asha, que Asha é esperança, ela estava doente. E aí ela viu que ela nunca ia ser curada, porque ela não ia atravessar aquele caminho. E ela começou a chorar. Aí o verme se aproxima do rosto dela e bebe a lágrima dela. E nisso que ele bebe a lágrima dela, ele se arrasta pelo chão e abre o caminho. E aí elas continuam até que num certo lugar do caminho, elas encontram um rio. E o cavaleiro, com o seu elmo, se joga no rio para nadar. E aí ele se afoga no rio e uma delas entra no rio para salvar o cavaleiro. Nisso que elas entram no rio, salva o cavaleiro, ela começa a se sentir mal. Ela teve um choque térmico e ficou doente. E ficou mal. Aí uma delas vai procurar ervas para salvar essa que está muito doente, que ficou doente. E nisso que elas salvam o cavaleiro, o rio se abre e elas passam, mas do outro lado ela adoece. E
uma delas, que tinha um conhecimento muito grande de ervas, começa a buscar ervas aqui e ali e fazer as compressas, e ela vai reanimando a amiga. E aí a viagem segue. A viagem segue até chegar à fonte. Quando elas chegam à fonte, elas reconhecem que elas não precisam mais da fonte. Porque uma estava curada, a outra poderia ganhar muito dinheiro com o conhecimento que ela tinha das ervas. E aí o cavaleiro teve o direito de chegar até a fonte. Aí quando ele chega à fonte, ele reconhece que ele não precisa da fonte. E aí ele se apaixona por uma delas, e aquela que estava com a dor da perda de um relacionamento, é pedida pelo cavaleiro para se casar. E aí os quatro reconhecem que aquela fonte não tinha poder nenhum. Aquela fonte foi apenas um símbolo para que elas e ele atravessassem o caminho reconhecendo o seu poder. Então uma ficou curada, a outra ganhou muito dinheiro com o saber que tinha, e a terceira encontrou um grande amor. Então essa história, ela é muito interessante em nossa vida, porque o grande ganho que nós temos em qualquer situação é o caminho. Por isso que o caminho tem que ser feito de olhos muito abertos, com grande compreensão. Porque quando nós chegamos à meta, acabou. E uma vez eu ouvi de uma pessoa, quando eu construí o Espaço Ayum, eu construí com muito sacrifício e com muita determinação. Aí quando ele ficou pronto, alguém chegou para mim, eu acho que foi um monge, que disse assim: tá feito. E quando tá feito, acabou. Então o final, ele é muito menos importante do que o caminho. E que esse caminho possa ser, a gente coloca a meta, mas que nunca perca a dimensão do caminho, porque a meta não é nada diante da grandeza do caminho. E aí, quais são as metas que vão engrandecer o nosso caminho? As metas internas, as metas espirituais, que é uma coisa que eu sempre digo, as metas espirituais é como a máquina de uma locomotiva. Então essa máquina, ela puxa infinitos vagões, e um dos vagões é a vida material, outro vagão é a vida de relacionamentos, outro vagão é a saúde. Então são coisas que só acontecem, só são mobilizadas a partir de uma máquina poderosa. E qual é o combustível dessa máquina? As máquinas antigas, que as máquinas modernas já são um tanto diferentes, mas as máquinas antigas e as médias, elas eram alimentadas pela caldeira, pelo fogo, e as modernas alimentadas por eletricidade, mas todas precisam de um alimento material. E junto a isso, a esse alimento, a propulsão que é necessário. Outra coisa também é os trilhos. Se você segue os trilhos direitinho, e esses trilhos estão com uma boa manutenção, a máquina vai sendo ajudada. Mas se descarrilha, se o trilho não está tão perfeito,
Aí a máquina descarrilha e nada se alcança nessa existência material sem a força espiritual. E essa força espiritual, ela vem a partir de propósitos firmes. E que propósitos são esses? Propósitos que possam manter a nossa mente, o nosso espírito numa direção maior. É preciso também, eu vou lembrar aqui uma coisa muito séria. O sistema que nós vivemos, nessa estrutura econômica e social que nós vivemos, traz muitos engodos para nós. Cursos e cursos e cursos de prosperidade. Gente, pensa bem. Como se isso fosse a melhor coisa. E o que é pior, faz com que as pessoas menos favorecidas materialmente se sintam culpadas porque elas não alcançam, porque não têm disciplina, porque não poupam, porque não economizam. Mentira! Isso é mentira, que foi criada para justificar o bem-estar daqueles que têm por nascença de herança e daqueles que utilizam a força de trabalho dos mais fracos e menos favorecidos. Mentira, não podemos cair nessa mentira. Se uma pessoa não tem bens materiais suficientes, é porque ela caiu na engrenagem de um sistema para que uns ganhem e outros percam. Isso nós não podemos esquecer quando nós estabelecermos as metas da nossa vida. Na posição que nós estamos sempre no meio. Acima tem gente com mais, abaixo tem gente com menos. Todas as pessoas são assim. E o que a gente, como a história conta, eu vou olhar o ponto que eu estou. No ponto que eu estou é o ponto que eu preciso estar nesse momento. E se eu firmo a minha mente no poder da meditação, no serviço à humanidade, na compreensão da natureza e de todos os seres como parte do ser divino, eu vou ser feliz onde eu estou. E isso, quando eu me declaro diante de tudo no universo, eu sou feliz, eu imanto energias poderosas que vão curar a mim e aos que estão ao meu redor e toda essa natureza. Por isso, eu encerro essa live com entrego, confio, aceito e agradeço. Então, até a próxima semana, com todo carinho e afeto, e que abençoados sejam os nossos caminhos. Namaskar.